10h59, comunicação com o Estúdio B. Everton Guimarães já tá por aí. Hoje tem notícia fresquinha. O Cruzeiro já tem técnico novo. Então, Sinine, bom dia. Eu rouco de novo, tá? Opa! Não melhora. Impressionante. Então, bom dia a todos aí no estúdio A, aqui estúdio B de Band News na área. Pois é, a gente tem que agradecer ao Cruzeiro, né? Pela segunda vez consecutiva, ele faz o anúncio um pouco antes do início do nosso programa, o que torna o programa ainda mais interessante, porque quando o Diniz foi demitido, ele foi demitido pouco antes do Band News na área, e agora o anúncio do Léo Jardim, exatamente um pouco antes do Band News na área. Muito obrigado aí, Departamento de Comunicação. A gente combinou. Não, mas me informaram que tudo por causa do Murilo. Ah, sim, verdade. Opa, tem que dar o crédito aqui pro chefe. Tá com moral com o Pedrinho aí, viu, Everton? Coisa linda, hein? Agora o Elton preparou aqui uma brincadeira que ele vai fazer com a gente. Gente, por favor, desculpa pela rouquidão, mas eu acordei assim. Aliás, eu acho que eu nasci assim, eu cresci assim. Tá? Cada dia tá ficando pior. E o Elton vai fazer uma brincadeira aqui sobre currículos, que é muito interessante, envolvendo o Léo Jardim, outro grande treinador português. Então peço para que você fique ligado, daqui a pouco a gente vai falar disso e projetar também Atlético 2, Atlético 1, bola rola logo mais. É o palpitaço, então tá bom, 11 horas em ponto, a gente vai ficando por aqui, para vocês um bom programa, gente, até amanhã. Amanhã tem mais. Você ouviu Band News Minas, primeira edição. Oferecimento Férias pra Pular é no Tauá Caeté. Reserve tauá.com.br. Auzenco, desafie as possibilidades. Agora, Band News na área Minas. Oferecimento Cicobi, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. Responde com sinceridade. Com sinceridade. Você chamaria, sério, numa boa, sem risadinha. Tá. Você convidaria o Léo Jardim para um churrasco na sua casa? Não. Que isso, gente. E você, Valu? Sim, convidaria. Claro. Eu não convidaria, não. Que isso? Depende de quem vai estar presente. Nossa, são muito doidos. Eu olharia bem a lista de Pois é. convidados. Senhoras e senhores, Band News na área no ar a partir de agora. Desculpa mais uma vez, rouco por aqui, mas vamos tocando o barco até as 2h20. Nossa, mas de agora até as 2h20, não. Aqui 1 hora, de 11 ao meio-dia. Depois a gente vai pro jogo aberto de 12h10 até 12h50. Depois de 1 às 12h20, os donos da bola. Tudo bom aqui nos 89.5. Lá, você tem rádio com imagem também no youtube.com/TV Band Minas. E lembrando sempre que a produção é de Bruno Amorelli, a operação de mesa é de Daniel Abreu, a operação de vídeo é de Daniel Rosa e o suporte técnico de Luiz Felipe Ferreira no ar, o Band News na área comigo, Elton Novaes, Thiago Valu. Thiago Fernandes voltou ontem de férias e saiu hoje de novo. É isso aí, mais praia pro Thiago Fernandes. E muito obrigado ao Departamento de Comunicação do Cruzeiro. Uma ajuda relevante. Exatamente, é muito importante, gente. Valeu, pessoal do Cruzeiro. Segunda vez que vocês fazem anúncios no horário que o programa vai começar. Isso é ótimo. Valeu. Meu maior muito obrigado em nome de todos aqui. Senhoras e senhores, eu acho que não tem como, né? O factual tem preferência. O Léo Jardim anunciado por volta de umas 10h20, mais ou menos, o Cruzeiro fez o anúncio do Léo Jardim. E aí vamos exatamente projetar. E eu já queria, Elton, já que você ameaçou, isso, que você fizesse aí a pergunta de $1 milhão. A história do currículo, então vamos falar sobre currículos, que é muito importante, né? A gente tratar as questões do currículo. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui, um imaginário. Eu vou te apresentar 2 currículos para vocês aqui e também para quem está acompanhando a gente pelo YouTube e também pela rádio. Então vamos lá. Eu vou te apresentar um currículo de um personagem, eu não vou falar o nome, que trabalhou no Sporting Sub-20, no Sporting B, no Braga B, depois no Braga Principal e depois no PAOK. Passagens por 2 países e nesse período ele conquistou um campeonato nacional de juniores e aos 42 anos ele é oferecido ao seu clube. O outro teve passagem pelo Beira-Mar, pelo Braga, pelo Olympiacos, pelo Sporting, pelo Mônaco, pelo Al Hilal, pelo Al Ain, pelo Al Rayyan e pelo Al Ain. Passagens por 6 países,
conquistando títulos em 5, e isso ele está com 50 anos. Qual currículo seria aprovado por vocês? Se formos analisar o currículo do Léo Jardim é muito mais robusto que o primeiro citado. O currículo da alternativa B. Exatamente. Que é o Léo Jardim. Isso. O primeiro currículo foi de nada mais, nada menos do melhor treinador dos últimos 30 anos do futebol brasileiro, Abel Ferreira. O que vai ser do Léo Jardim, não sabemos, mas pegando somente, pessoal, o currículo, o que ele fez até chegar ao futebol brasileiro, o do Léo Jardim é um espanto de maravilhoso, de perfeito currículo e seria contratado pela minha empresa. E na comparação que você fez, bom dia pros amigos, a quem está ligado aqui no 89.5 também, é infinitamente maior do que o Abel Ferreira, que ele chega ao Brasil, né? Como você disse, só o tempo mesmo irá dizer o que será do trabalho do Léo Jardim. Confesso mais uma vez aqui diante dos amigos, nossos telespectadores, o meu absoluto espanto com esse movimento do Cruzeiro, tá? Não só esse, né? Não. Os movimentos recentes. Esse é muito grande, recente. Cara. Esse é muito claro, grande. que a gente tem que colocar também no mesmo plano o que o Cruzeiro fez, a gestão do Pedro Lourenço desde que assumiu. São 16 contratações, todas elas visando melhorar, subir o nível do Cruzeiro, do time, para ter condições. Mas esse é um movimento, para mim, que vai além. É por isso que quando a gente fala aqui, a gente cobra tanto, né, os departamentos de futebol, em geral, dos nossos times aqui de BH, especialmente do Cruzeiro e do Atlético, dessa capacidade de avaliação do mercado, muitas vezes porque nós temos nomes, às vezes, que estão livres, nomes que estão empregados, mas quem está trabalhando tem que ter uma condição e um staff de mercado também com condição de avaliar possibilidades. Olha, tem um técnico que o trabalho tá vencendo aqui o contrato nos próximos 3 meses, tá assim, tá assado. Então eu acho que o Cruzeiro foi audacioso. O Cruzeiro, o departamento de futebol do Cruzeiro fez uma atacada e um movimento até que, num primeiro momento, com a demissão do Diniz, eu falei, não, o Cruzeiro não pode perder tempo. Depois eu me convenci de que era importante fazer um compasso de espera e tá fazendo um movimento assim. Eu sou grande fã do Léo Jardim. Eu já estou jardinizado apenas antes de começar o trabalho. Porque não tem como. Assim, eu acompanho muito, diferente de outros caras, diferente do Abel, diferente de outros portugueses, que o Jorge Jesus eu acompanhava muito também. Eu acho o Léo Jardim um técnico para conversar frente a frente com o Jorge Jesus sem dever nada. Repetindo o que o Elton disse, não sabemos, ele acabou de falar o currículo do Abel Ferreira ao chegar no Brasil. Tomara que para os cruzeirenses o Léo Jardim alcance pelo menos 50% dos feitos do Abel Ferreira aqui no Brasil, mas nível, cara, não dá pra discutir, não, é bobagem. Quais outros clubes brasileiros que tentaram ele? Foram vários. O Flamengo por tenta, exemplo, quando o Jorge Jesus sai, o Flamengo vai. O Botafogo tentou também, Botafogo tentou quando saiu o Palmeiras tentou? Não, Palmeiras eu não tenho conhecimento. Atlético não. Atlético tentou o Carvalhal, né? Tentou o Carvalhal em outra oportunidade. Mas ainda falando a respeito do Léo Jardim, do movimento que o Cruzeiro fez, quando você pensa que tirou um treinador que o contrato dele era visando o Mundial de Clubes e que ele largou um time que vai disputar o Mundial de Clubes. Hoje, a menina dos olhos de qualquer clube é participar desse novo Mundial, com esse novo formato, e no grupo dele estava nada mais, nada menos, né? Porque ele não vai participar mais, o Manchester City e a Juventus da Itália. Pô, ele deixou de participar dessa competição para aceitar o projeto novo da equipe do Cruzeiro. Então, é um movimento, como o Valu colocou, é um movimento muito grande da diretoria e dos proprietários da SAF do Cruzeiro. Eu entendo que, se olharmos com muito cuidado para o que o Cruzeiro vem fazendo, e aí a gente precisa enaltecer não só o trabalho de quem manda, de quem é dono, né? Porque para executar um procedimento desse tamanho, parte de cima a ordem de que, tá autorizado, pode ir lá e fechar. Só que quem tá abaixo, se não tem a mínima competência para tocar um negócio desse ou relevância no mercado, para lidar com os agentes,
né? Para tratar, por exemplo, o Cruzeiro falou, e aí eu dei essa informação aqui, e a informação, e ainda citei nome, né? Que é do Alexandre Matos. O Cruzeiro falou com o Renato, o Cruzeiro falou com o Carvalhal, o Cruzeiro falou com o Luiz Castro e fechou com o Léo Jardim. Então nós estamos falando de 4, e eu não tô colocando quem é maior do que o outro não, tá? Tô só dizendo que são 4 grandes treinadores. O Renato, querendo ou não, é um treinador relevante do futebol brasileiro. Claro, você pode gostar ou não, sim, né? Mas eu não gosto, mas é extremamente relevante. Sim, relevante. Então, aliás, eu acho até que se a seleção brasileira não cair pro Felipe Luiz, tinha que cair pro Renato. O Renato tem aquela empáfia que eu acho que é necessária para dirigir seleção, e não é só isso, não. Conhecimento de bola, ele é muito grande, ele lida bem com os boleiros e tal. E seleção acho que tem muito disso. Enfim, isso é outra história para outro momento. Então o Cruzeiro trabalhou com nomes relevantes. Só que se nós voltarmos a algumas casas, nós estamos vendo um movimento de um Cruzeiro que tirou Fabrício Bruno do Flamengo, zagueiro do primeiro escalão do futebol brasileiro. Tirou mesmo porque domingo o Felipe Luiz voltou a falar que não gostaria, né? Pois é. Que ele saísse. O BAP já tinha dito isso, presidente do Flamengo. Mas é que o Fabrício Bruno disse o contrário, né? O Fabrício Bruno disse que ele falou, olha, você não que tem ele não jogaria, que ele não jogaria no time principal. Então, imagina só, Elton, sou seu chefe. Elton, você não tem as características que eu gosto. Você vai ficar fazendo o que aqui? Né? Então, quer dizer, o Fabrício Bruno correto em tomar a decisão. Mas vamos lá. Primeiro, começar pelo Cássio. Tamanho da contratação do Cássio. Tirar o Fabrício Bruno do Flamengo. Grande. Aí trouxe o Fagner, que tem uma história no Corinthians lá. Eu tô falando de tamanho, tá? Não tô falando se joga bem, se é titular ou se não é. Contratação grande. Aí ele traz Matheus Henrique, o Wallace. Que não tava no script, que ele foi pra Itália pra fechar o Matheus Henrique. E entrou no pacote. De lambuja, opa, o Wallace aqui, vamos aproveitar aquele também. Combo, né? Um combo, aliás, aqueles combos maravilhosos. Então aí o que acontece? Trouxe o Wallace. Você já tinha o Matheus Pereira aqui. Aí você vai lá e numa tacada só você traz Gabigol, Dudu, Bolaci. Quem mais, hein? Marquinhos. Então quer dizer, há um projeto por trás de tudo isso. Primeiro, de mudar o conceito de elenco, você subir o sarrafo no elenco e daqui a pouco você conseguir montar um time. Mas em 6 meses o Diniz não conseguiu. Ok. Mas a gente imaginou que fosse conseguir. Sim. E ele não conseguiu. 4 meses, pouquinho menos. Desculpa, quase 5 meses. Tá, peraí. E o movimento feito para colocar o Diniz no Cruzeiro também foi grande. Porque o Cruzeiro olhou o técnico campeão da Libertadores da última temporada. Então o movimento do Cruzeiro também naquela situação vimos com bons olhos. Tem quem goste do Diniz, quem não goste do Diniz, mas eu acho que numa ampla maioria foi aprovado e foi colocado. Buscou um treinador que é o atual campeão da Libertadores. Naquele momento, o Fernando Diniz era o atual campeão da Libertadores e foi mais um movimento audacioso, um movimento grande, um movimento que mostra que o Cruzeiro tá vivendo um outro patamar mesmo e de consolidação de tudo que está sendo feito. Isso. Só que o valor, você falou uma coisa aqui sobre movimento rápido ou pensado, né? Com um pouco mais de cuidado. É curioso porque o Cruzeiro foi rápido ao mercado. Isso. E mesmo sendo o Léo Jardim, que é um treinador de primeira prateleira, e aí eu tô falando de primeira prateleira, gente, mas assim, abaixo daqueles que são extra classe, tá? Por favor. Sim. Não tô falando que é da mesma prateleira dos grandes da Europa, não. Ancelotti, Maurício, não tá então numa prateleira acima da primeira, né? Enfim, vamos falar de segunda, então, tá? Sim. Mas é só pra não ficar um modo depreciativo de análise. Então, mas ainda assim, o Cruzeiro foi rápido ao mercado, poderia ter agido pra trazer o Renato, entra no circuito o agente do Léo Jardim fala, opa, dá uma segurada e vamos tratar aqui. Como o Renato mandou uma pedida alta, há males que vem para o bem. Falei, né? Aí o Cruzeiro olhou para isso e falou, peraí, se eu tenho o Renato aqui, que no resultado final disso vai me custar 2.300, e eu tenho o Léo Jardim, que é mais, mas é o Léo Jardim, eu vou no Léo Jardim. E a princípio expande esse mercado, que não vai, você trouxe também, não foi só, o Cruzeiro aí começou a procurar a legião de portugueses. Né? O Cruzeiro olhou para o mercado dos técnicos portugueses, entre eles o Léo Jardim, também teve o Luiz Castro, o Carvalhal, o Vasco Matos. Aí o Cruzeiro falou, não, beleza, eu queria
eu fui numa solução rápida e prática, que era a caseira do Renato. Engastalhou, aliás, meu grande abraço ao Renato Portaluppi, fraterno abraço de ter feito o que fez e possibilitado a chegada do Léo Jardim. Não viverei o suficiente para agradecer esse movimento. E você lembra a nossa conversa que no dia que aconteceu os primeiros movimentos da saída do Diniz, foi na terça, o Diniz sai na segunda, na terça-feira no nosso programa aqui, eu falei assim, ó, tiro curto, o Cruzeiro vai no Renato. Isso. Mas existe uma preparação para um tiro mais longo. Você falou. E o tiro longo aconteceu e o Cruzeiro, tem muita gente questionando, até no chat eu acabei de ver, falando assim, o Cruzeiro também, o Cruzeiro demorou. Vocês criticaram o Atlético quando demorou. O Atlético demorou muito após a saída do Milito. O Milito sai antes da última rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da última rodada. Foram 3 semanas. Foram 3 semanas. De nada. 3 semanas, não, e ainda colocando, aí tem o plano A, que é o Luiz Castro, tem o fulano, tem isso, e caiu no Cuca. O Cruzeiro, ele mandou embora na segunda-feira, na quarta desistiu do Renato. 9 dias hoje. E na sexta, o nome do Léo já era o nome, e aí era negociação. Isso. E uma negociação, ela não acontece assim, ó, plaf, de uma vez não. Ela precisa de um tempo para pegar e acertar todos os detalhes. E lembrando, ele estava envolvido em 2 competições. E isso também fez parte do acordo. Ontem, para quem não sabe, o Léo Jardim fez a sua última partida que já estava acertada com o clube. A partir do momento que ele fez a sua última partida, ele pegou, já rescindiu o contrato pós a partida e hoje foi anunciado pelo Cruzeiro, ou seja, não teve nada de lentidão no processo do Cruzeiro, foi rápido. E teve a negociação, né, Elton? Geralmente, os clubes dos Emirados Árabes, enfim, do futebol do Catar também, costumam dar aquela famosa emperrada, né? Nesse momento de destratar. Então o Cruzeiro se cercou totalmente com o Léo Jardim e falou, bom, agora vamos para a parte que não depende da gente, que foi a parte do treinador com o clube e, felizmente, pro Cruzeiro e pro Léo Jardim, o Al Ain facilitou as coisas, não fez nenhum tipo de contrapartida e a partir do momento que se deu a despedida do Al Ain, a despedida do Léo, você vê que na sequência veio o anúncio do Cruzeiro. Sim. É uma trilogia, é uma sequência imediata. Por isso que eu estou falando, foi tudo rápido, Valor. Sim, foi tudo muito rápido e transparente, todos os processos foram respeitados, do Léo com o Al Ain, do Cruzeiro com o Léo. Enfim, eu entendo também que o Cruzeiro foi sábio nessa negociação. E o próprio Al Ain já anunciou um novo treinador, que é o Vladimir Ilicic. Tá aí. De onde que é essa criança? Ele é russo. Aí sim. From Russia. Como dizia o Drago, e é boa sorte pra ele. Eu fico imaginando aqui a facilidade para entender, né, o que o russo vai dizer lá na pré-eleição. Enfim, nós estamos aqui no Band News na área falando desse anúncio do Léo Jardim que o Cruzeiro fez há cerca de 1 hora e se você analisar, e o Elton destacou isso aqui no início do programa, o currículo dele e o que ele vai encontrar pelo caminho, o que eu tô dizendo do que ele vai encontrar pelo caminho? Ele vai encontrar primeiro um elenco que está sendo montado. Ninguém está dizendo aqui, ou fazendo projeção, que o Cruzeiro será campeão com o Léo Jardim. Nós estamos falando de um treinador que é do primeiro escalão, do segundo, do primeiro, enfim. Vamos colocar do alto escalão? Vamos falar alto escalão? Pode ser bonitinho? De primeira prateleira mesmo, de ponta de gôndola. E num elenco que está sendo preparado, está sendo montado para o Cruzeiro brigar na cabeça. Se vai ganhar é outra história. Só que hoje, você já olha para tudo que está sendo feito no Cruzeiro e coloca o Cruzeiro já naquele bolo dos principais elencos do futebol brasileiro, considerando a chegada de um treinador. Porque há algum tempo a gente colocava o Cruzeiro entre os 10. Hoje já dá para olhar o Cruzeiro, eu imagino que entre os 5, né? Ou é exagero? Não, eu acho que tá dentro do cronograma e dentro daquilo que a gente esperava, né? Ao fim da temporada passada, a gente já via o Cruzeiro com um elenco bem caprichado e com as contratações que chegaram na atual temporada,
o elenco do Cruzeiro é muito qualificado e tem opções. Eu acho que isso é o mais valioso, você ter a capacidade de alternar um jogo durante a partida rolando. E o Cruzeiro tem essa capacidade de fazer isso. Eu acho que o Léo Jardim vai encher os olhos quando ele chegar aqui ao Brasil e ver esse elenco do Cruzeiro funcionando. Eu acho que entre os 6 ali, tá? E eu tô aqui quieto, calado, tentando fazer um exercício aqui mental de imaginar um técnico português, além do Jorge Jesus, que tenha chegado, tá, pessoal? Currículo zerado aqui no Brasil, que tenha chegado ao Brasil do tamanho do Léo Jardim. E eu só consigo colocar o Jorge Jesus à frente dele, evidentemente. Os trabalhos, você falou dos trabalhos no Benfica, trabalhado conquistado, né? Trabalhado com grandes atletas. Só coloco dos portugueses, tá, pessoal? Só consigo colocar o Jorge Jesus à frente. E quando você pensa também com os personagens que ele trabalhou, também enche ainda mais os olhos, né? O Mônaco. Então não precisa de ninguém preocupar. Será que o Léo Jardim vai ser capaz de lidar com o ego do Gabigol? Trabalhou com o Falcão. Trabalhou com o Falcão, Mbappé, o Bernardo Silva, né? Então acho que... E quando você fala do Mbappé também, uma das coisas que eu escuto bastante, eu pesquisei muita coisa e tenho escutado muitos vídeos falando a respeito do trabalho do Léo. Se fala muito do trabalho com jovens jogadores, que ele tem uma capacidade muito grande de buscar o talento e tirar o melhor talento desses jovens. É claro que ele trabalhou com um extra classe, mas eu não quero só ficar no extra classe que foi o Mbappé, mas outros nomes também passaram por ele e ele também soube tirar o melhor desses jovens atletas. E eu acho importante passarmos também, daqui a pouco vamos falar de Atlético 2, Atlético 1, hein? Calma que daqui a pouco a gente fala. O pessoal para dar o likezinho, bonitinho. Bem lembrado. Você que tá... Senta o dedo, pessoal. Senta o dedo, tem mais de 2.000 pessoas acompanhando a gente nesse momento pelo YouTube e tem 300 likes. Se chegar aos 1.000 likes, o Valu vai fazer a dancinha. Olha então, só, a gente tá na 3ª semana do programa e é muito importante destacar que é a 3ª semana, é muito pouco tempo. O programa, a gente acabou ainda não fazendo um grande trabalho de divulgação nas ruas, nos pontos. Quando nós mudamos a formação dos donos da bola, a gente fez uma divulgação muito intensa. E ainda não fizemos do Band News na área, mas os números são muito expressivos. Então, batendo aqui mais de 3.000 simultâneos, isso é muito legal, mas não deixa de dar o like, não deixa de se inscrever no canal da Band, ativar as notificações, porque daí qualquer conteúdo que for começar, você é avisado, é informado antes, e o like para o algoritmo entender que você está curtindo e aí também indicar para outras pessoas esse conteúdo que é do Band News na área. Enfim, muito obrigado a todos aí ligados também, porque é a rádio com imagem no youtube.com/TV Band Minas e aqui também nos 89.5. Eu acho importante, já que esse assunto veio à tona na semana passada, nós destacávamos aqui a mudança que deve acontecer, que seguramente vai acontecer no jeito de jogar do Cruzeiro quando o Léo Jardim chegar. Vai ser um time que eu exemplifiquei que vai ser um futebol muito parecido com o futebol do Botafogo no ano passado. E aí, quando a gente olha para o Botafogo do ano passado, você não consegue nem para jogador de meio campo, meias ou meias atacantes, você não consegue dizer que esses caras não vão participar do jogo, porque o Almada participava demais, o Savarino participava demais. Você tem jogadores ali que, como segundo volante, que chegava aqui, protegia, mas também chegava muito bem à frente. Marlon Freitas. De muitas jogadas com bolas mais longas, etc e tal. Então, vai haver uma mudança no jeito do Cruzeiro jogar. E aí, Valu, quem assistiu e gostou do Botafogo do ano passado, a perspectiva do Cruzeiro trabalhar mais ou menos naquele formato, pelo menos a mim, agrada demais. Porque é uma das características, né? Eu acho que uma grande vantagem também do Léo Jardim é um menu variado de possibilidades das equipes jogarem, né? Ele não tem o jeito Léo Jardim. Ele é um cara que tem capacidades, já montou as suas equipes, o Elton falava disso até ontem ainda, 3 zagueiros, 4-3-3, 4-4-2, sabe jogar sim pelo resultado, já vi uma entrevista dele, ele falando que gosta de ganhar. Então, quando o cara gosta de ganhar, ele não tenta apenas ganhar do jeito dele,
Ele entende que às vezes o jeito dele precisa ser posto de lado e olhado a competição, o contexto da equipe. É sim uma das possibilidades do Cruzeiro. Agora eu vou falar uma coisa que vai irritar com certeza boa parte dos nossos ouvintes. Ele precisa de paciência, tá? Ele quem? O torcedor. O Léo, tá. O torcedor ou o Léo? O torcedor com o trabalho do Léo Jardim. Vai precisar. Pode acontecer um encaixe jamais. Pedir paciência pro torcedor, mas aí agora é início de trabalho. Mas vai fazer o quê? Daqui a 4 meses vai pedir a cabeça do Léo Jardim? Não tem outro Cruzeiro. caminho. Chegou a hora, preste atenção, torcedor do Cruzeiro. Chegou a hora do Cruzeiro estancar essa sangria de demissões de técnicos a cada 4 meses de média. Chegou o momento. É o técnico ideal. É o momento em que o Cruzeiro, aliás, não sei se a gente vai falar, mas aproveitar, né? O Cruzeiro já disse, informação trazida ontem, ainda no Central da Toca, pelo Samuel Venâncio, o Cruzeiro vai ao mercado atrás de zagueiro. Ontem a gente levantava, discutia, será que o Cruzeiro vai, não vai? O Cruzeiro vai ao mercado atrás de um zagueiro. Então, assim, é o momento. Claro que ele vai precisar de resultado. Valu, a todo custo? Claro que não. O Léo Jardim vai precisar de fazer a parte dele, conseguir resultados. Gente, mas tá na hora. Um clube dificilmente consegue voltar a ser vencedor trocando o seu técnico a cada 4 meses. E o Cruzeiro fez um movimento muito importante. Tá na hora de estancar essa sangria desta média de trocas a cada 4 meses. Ponto. Eu sei, o torcedor do Cruzeiro quer ver as coisas acontecerem rápidas com esse time, com esse técnico, mas é preciso paciência sim com esse novo trabalho. A gente sempre destaca aqui, e aí, a brincadeira do Elton aqui dos currículos, eu acho que pode ajudar a explicar isso. O Palmeiras passou por um processo de mudança de filosofia em todas as suas áreas. Em todas as suas áreas. Contou com presidentes muito empenhados, fizeram trabalhos notáveis, né? Paulo Nobre, o Gagliotti e agora a Leila. É aquele detalhe, né? Pode não gostar, mas admitir que fazem de fato grandes trabalhos. E essa mudança em todas as áreas levou o Palmeiras a hoje ser uma referência em administração, né? Em formação de atletas, a parte de finanças do clube muito equilibrada, fatura muito com vendas de jovens, mas também com vendas de jogadores que não são tão jovens. Então o Palmeiras virou uma grande referência. Contratou grandes profissionais para suas áreas. Eu só questiono o Anderson Barros, que embora muita gente defenda, eu acho que ele não tem o tamanho que o Palmeiras exige, que o Palmeiras merece. Mas enfim, mas não deixa de ser um profissional campeão. Então, nós estamos falando de uma mudança de conceito em todas as áreas, que é o que o Cruzeiro vem fazendo. Uhum. E aí eu tô falando de mudança de estrutura física que o Cruzeiro tá fazendo. É absurdo o que tá acontecendo na Toca. Um negócio impressionante o que tá acontecendo na Toca. Os profissionais que tem, né? E aí você pode questionar em uma ou outra área, um profissional que ainda atua lá e tal, mas as mudanças estão acontecendo. Acho que o Pelaipe ocupa um posto muito importante, faz com... O Pelaipe é um cara de rodagem, né? Muito experiente, com passagens por grandes clubes, muito respeitado. O Alexandre Matos, eu entendo que está seguramente entre os 2 maiores executivos do futebol brasileiro, eu sempre destaco isso. E o Pedro Lourenço, eu disse no Charla Podcast que fora de campo, para mim o Cruzeiro tinha a melhor SAF fora de campo, porque é um dono que é torcedor e é um dono que não vai medir esforços para ver o Cruzeiro grandioso. Como a própria história já fez questão de mostrar ao longo dessas décadas. E então, no final das contas, eu acho que é questão de tempo para o Cruzeiro chegar onde eles almejam. Quanto tempo vai durar, ninguém sabe. Mas eu acho que os primeiros passos a serem dados, eles estão sendo dados. Que é de mudança de filosofia, mudança de estrutura. O resultado dessas mudanças, ele normalmente acontece em campo. Exatamente. Aqui, só falando uma coisinha, o Balu falou a respeito de paciência do torcedor.
E dando um outro exemplo sobre paciência que foi necessária, o time do Abel Ferreira, o Palmeiras, em 2021, na Copa do Brasil, foi eliminado pelo CRB. E muita gente fez pressão pro Abel sair ali naquele momento. Era meados de 2021. Aquele time ainda eliminaria o Atlético na Copa Libertadores e seria campeão, né? O Palmeiras foi campeão de 2021. Seria campeão da Libertadores de 2021. Mas naquele meados de 2021, dia 9/6, para ser mais preciso, quando o Palmeiras perde pro CRB na Copa do Brasil por 1-0 e perde nos pênaltis, lá jogando lá em São Paulo, muitas pessoas questionaram o trabalho do Abel. E o Palmeiras segurou. O resultado empilhou títulos. Alguém já disse que dia ele chega? Alguém já deu essa informação? Sim. No sábado ele já assiste ao clássico, inclusive. Isso. O Samuel Venâncio trouxe assiste, também. né? Isso, assiste. Não. Caso clássico, inclusive, que não dirige. A última parcial, mais de 50 mil ingressos vendidos. Mineirão lotado então no domingo, o clássico vai acontecer com ele, Léo Jardim, assistindo lá no Mineirão. 11h30, 11h30. A gente falou então de Léo Jardim, anunciado pelo Cruzeiro só a título de informação também, ele eliminou o Manchester City na Champions, ainda como treinador do Mônaco. Exatamente. Ele foi eliminado pela Juventus na semifinal. Nossa, Juventus que fez a final com o Real Madrid. Eu tava brincando que pra você falar um campeão da Champions, você fala Real Madrid. Você tem muita chance de acertar. Então foi isso que aconteceu. A Juventus tira o Mônaco e a Juventus é eliminada não, perde a final pro Real Madrid. Triste, né, ter saído pra Juventus, pra mim, pelo menos. Triste? Por quê? Você não gosta da Juventus? É isso que você quer dizer? Não gostar, eu não gosto de cebola. De alho. Coentro, me desculpem os amantes do Juventus, é algo muito além do não gostar. Vai além do não gostar. É mesmo? Adoro tirar esse ódio do Valu, assim, quando ele Juventus é muito... solta o ódio. O Juventus é, assim, não faz mal a ninguém na Europa, né? Essa que é a grande verdade. Aí tanto que indica que perdeu pro Real Madrid. Perder pro Real Madrid. Desculpa, gente. Opa! É que perder pro Real Madrid é um negócio tão absolutamente mas comum. foi fantástico mesmo quando a Juventus perdeu pro Milan. Aí eu achei maravilhoso. Olha aqui, meus amigos do esporte, mais uma vez destacando que estamos aqui sempre de 11 ao meio-dia com Band News na área, sempre de 11 ao meio-dia, mas além dos 89.5, também no youtube.com/TV Band Minas. Aproveita para se inscrever no canal, clica no sino, ative as notificações, dê o like, se possível comenta lá. Eu vou dar uma passada pelo chat agora também para ler alguns comentários aqui. Bom, isso se abrir, né? Na hora que eu mesmo me peguei de surpresa aqui. Vamos lá, eu te ajudo. Se tiver superchat também, Brunão, você agita aí pra gente, por favor. E daqui a pouco eu passo pelo chat que eu fui abrir aqui, o negócio não quer abrir. Enfim, 11h32. O Atlético logo mais contra um bom time do Atlético, que agora vai passar por uma mudança. Fábio Mineiro fica com 10% lá das ações. O empresário do Vini Júnior, que é quem fica com 53%, e tem uma outra fonte de capital, um outro profissional que veio do Catar, com o restante, e a tendência de que o Atlético injete ainda mais dinheiro para montar um time ainda superior, para tentar daqui a pouco estar na primeira divisão do futebol brasileiro. A gente não pode duvidar disso. Vai ficar bom, hein? Vai ficar bom. O que já é bom pode ficar ainda melhor. Claramente estão querendo reduzir algumas distâncias, né? Em termos de tempo, assim. Porque o dinheiro vem, o dinheiro diminui distâncias, né, galera? Exatamente. Se você tem um dinheiro, eu tenho X valor para investir, para construir a minha casinha. Você tem 5X, meu irmão, sua casa pode ser maior do que a minha, mas ela vai ficar pronta num tempo menor. É exatamente isso. Se o projeto do Atlético antes era de permanência na Série B e depois, no ano de 2027, alcançar a Série A, isso aí já mudou. Esse projeto já muda quando tem a entrada de tanto dinheiro assim, como vai entrar na equipe do Atlético. Lembrando, tá na Série B do Campeonato Brasileiro, então vai montar um time forte para pegar e fazer história mais uma vez, que já tem acumulado histórias. Deixa eu dar uma passada rápida aqui. O Helder Porfírio tá por aqui, o Vinícius Araújo também, que não é aquele. O Helder Porfírio é um à toa. Meu compadre, cruzeirense, somos amigos desde a segunda série. Aliás, eu sou padrinho
da Gabi, a primeira filha dele, minha filhada, cruzeirense também, falando que eu gosto de doce de abóbora, né? Pelo amor de Deus, a pessoa, a pessoa é maluca, né? De gostar de doce de abóbora. Um coco, se tiver coco, eu como um quilo. Não dá, né, cara? Edmilson tá por aqui também, Edmilson Oliveira, Guilherme Otávio também, tá dizendo aqui que hoje Galo 4-0 e 4 do Hulk, tá animado. Kedson Highlander também tá por aqui. Highlander, isso eu dou moral, hein? Sempre ligado, Bruno Oliveira também. Wesley Fernandes. A música do Highlander. Highlander, a música do Highlander. Eu não sei, eu não assisto essas coisas. Uma pena. Rogério Aguiar também, Manuel Guimarães, que não é meu primo. Muito obrigado pela audiência de todos aí. Senhores, o Atlético hoje tem um duro adversário, hein? Vai ganhar por 2-1, mas vai ser um jogo difícil. Aqui, viu? mas eu já tô levantando uma questão e muito torcedor vai ficar contrariado comigo. Eu já imagino que o Atlético possa poupar um jogador muito importante para a partida de hoje. O Lianco. E que vai ser ainda mais importante é porque a situação do Atlético é a seguinte: o Atlético precisa vencer. O clássico não vai ter tanto sentido pro Atlético se o Atlético perde o jogo de hoje pro Atlético. Mas olhando pro jogo que vem, o jogo contra o Cruzeiro, a sua importância, a sua relevância e o tanto que a gente fala, que muitos falam que o Campeonato Mineiro só importa os clássicos, eu acho que o Cuca pode dar uma segurada no Lianco, o resto vai todo mundo. Olha, a tendência é de repetir o time. É informação? A tendência é de repetir o time, informação. Todos os jogadores em campo. Eu acho, é achismo, tá? Essa também não é informação, é achismo mesmo. Eu acho que segura o Lianco. Deixa eu apurar. O Lianco tem 2 amarelos, só para o pessoal entender, né? Se ele levar o 3º cartão amarelo e que a média dele é sempre muito alta, né? A virilidade dele que ele coloca em campo nas entradas leva ele a tomar esses cartõezinhos amarelos aí ao decorrer dos períodos. Então, pode ser sim, pelo menos um pensamento meu, que o Lianco seja poupado da partida de hoje, preservado, eu não vou dizer poupado, preservado para não levar o 3º amarelo e ficar fora do clássico contra o Cruzeiro. Cara, antes de falar desse jogo, queria mandar um abraço pro De Grátis também, lá de Santa Teresa. As ruas de Santa Teresa jamais vão esquecer o que o Camisa 77 fez pelas quadras de Santa Teresa. Um abraço, DG. Cara, o Atlético pela primeira vez tem a oportunidade de assumir a liderança do seu grupo e ficar em uma